Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à aula Mente Dourada. Aqui iremos abordar o desenvolvimento pessoal como nunca foi visto. Esta aula, este conteúdo, é a coletânea dos principais conteúdos de diversas áreas de conhecimento. Se você chegou até aqui, é porque você quer ser a sua melhor versão e quer se desenvolver em todas as áreas da tua vida. Esta é uma oportunidade de ouro. Se for preciso, assista o vídeo mais de uma vez. Em alguns casos, em alguns momentos, vai ser necessário anotações. Então esteja preparado, tenha uma boa aula, tenha um bom aprendizado e vamos lá. De alguma forma, talvez por desleixo ou inconsciência, as pessoas se conectam mais com o mundo exterior do que com o mundo interior. E para mudanças significativas e aprendizado real, tudo começa de dentro para fora. Então vou levantar aqui algumas questões provocativas para levar a gente a uma reflexão mais profunda ao longo deste conteúdo. O primeiro, quem é você? Eu como professor sempre levo isso para minhas aulas e eu vi que é uma coisa muito grave. A maior parte das pessoas não tem conforto em responder e não sabem nem por onde começar. As pessoas transferem, elas acham que elas são os seus nomes, ou sua profissão, ou suas características psicológicas, e é óbvio que essas são as respostas mais erradas possíveis, né? A gente pode mudar de nome N vezes, a gente não vai deixar de ser quem somos. As pessoas gostam de se apresentar assim: eu sou Henrique, eu sou Felipe, eu sou Márcia, e é óbvio que você não é o seu nome. Seu nome pode ser mudado N vezes e você continuará sendo você. Tem gente que responde essa pergunta também: eu sou advogado, eu sou engenheiro, eu sou médico. Então, se essa pessoa deixar de sua profissão, ela deixaria de existir, né? Próxima pergunta: como você pensa? Você pensa com a tua cabeça ou apenas com a cabeça dos outros? Você tem raciocínio crítico? Você tem raciocínio lógico? Tem raciocínio analítico? Isso foi retirado lá do nosso ensino médio e a maior parte das pessoas apenas repete coisas que lê. Quando você pergunta de uma forma mais aprofundada sobre aquilo, ela não consegue desenvolver, porque elas agem como papagaios. Então as pessoas, elas desaprenderam a raciocinar, a ter o próprio ponto de vista. Elas usam termos, usam nomes que não sabem nem definir. Então como você pensa? Você pensa com clareza? Você pensa com sua cabeça? Ou apenas vomita conceitos e pensamentos que você vê na TV ou em filósofos de mesa de bar? Terceiro, quais são suas crenças? Quais suas crenças? Qual sua cultura? Elas estão influenciando na sua decisão? Elas estão criando limitações? Você se afasta de pessoas que têm crenças diferentes da sua, cosmovisão diferente da sua? Você está deixando algumas oportunidades partir por conta de questões de crenças, de cultura, de paradigmas? Então, quais são suas crenças? De que forma elas estão interferindo na tua vida? Próxima questão: quais são os seus hábitos? Os seus hábitos estão de acordo com os seus objetivos? Você tem objetivos? Os seus hábitos são saudáveis? Os seus hábitos são construtivos ou destrutivos? Você tem hábitos que vão contribuir com tua intelectualidade, com tua saúde, com tua prosperidade, com teus relacionamentos? Ou são hábitos nocivos a diversas áreas da tua vida? Quinta questão: qual a sua opinião sobre você? Como você se enxerga? Você se enxerga como uma pessoa bem-sucedida, mal-sucedida, confiante, não confiante, honesta, desonesta, uma pessoa de moral, sem moral? Como você se enxerga? Como seria o seu eu ideal? Quando você olha no seu espelho, você vê o seu eu ideal ou alguma coisa distante do seu eu ideal? Isso é uma pergunta extremamente importante e a gente vai trabalhar muito em cima disso. Sexta questão: quanta confiança você tem em você? Você confia nas suas decisões ou você sempre precisa de opiniões de terceiros? Quando você vai tomar uma decisão, você acaba pegando a opinião de muita gente e acaba não tomando decisão, não tomando uma decisão que partiu de você. São sempre decisões que partem de opiniões de terceiros. Então, qual o seu nível de confiança nas suas escolhas, nas suas decisões? Sétima questão: como é seu relacionamento com as pessoas? As pessoas se sentem à vontade contigo ou sentem medo?
Elas estão confortáveis, elas gostam da sua presença, elas são receptivas a você, ou elas têm um certo bloqueio e querem distanciamento de você? Como as pessoas lidam com sua presença? Isso tem muito a ver com suas atitudes, suas decisões, a sua forma de se vestir, a sua forma de falar, a atenção que você dá às pessoas. Então tem diversas coisas associadas a isso. A forma como as pessoas te tratam tem muito mais a ver com você. Oitava questão. Quais pessoas fazem parte dos seus grupos de relacionamento? Essas pessoas te ajudam no seu desenvolvimento? Você está sempre aprendendo coisas novas com elas? Ou elas estão presentes apenas para farra e entretenimento? Você acredita que merece ser rico? Qual a tua relação com o dinheiro, com a prosperidade, com a abundância? Você vibra riqueza ou vibra escassez? Você acha que é fácil ou difícil construir riqueza? Qual a sua capacidade de agir diante do medo, do desconforto e da angústia? Você tira de letra ou você fica bloqueado, estagnado e você se entrega às emoções do medo? E por fim, a última questão, você tem disciplina para fazer o que é necessário? Você faz de fato o que é necessário? Você faz o que é certo para a sua vida? Ou você faz aquilo que te faz feliz? O que é mais importante? Fazer o que é correto ou fazer o que te faz feliz? Chocolate te faz feliz? E salada? Qual seria a escolha correta? Comer chocolate, doces e guloseimas todos os dias? Uma alimentação, uma nutrição balanceada e saudável? Você faz o que é certo ou o que te faz feliz? Um dos pontos básicos para entendermos a abundância é entender que a abundância é energia. E quando eu falo abundância em todas as áreas, abundância de conhecimento, de saúde, de prosperidade, em todas as áreas da vida a gente deve procurar abundância. É óbvio que a maior parte das pessoas elas estão vibrando no oposto da abundância em todas as áreas da vida pela falta de conhecimento próprio, pela falta de conhecimento no mecanismo do mundo, de como as coisas funcionam. Antes de provar através de alguns experimentos que a abundância na verdade é energia, eu gostaria de levantar uma reflexão. Quando você pensa em diversas áreas da sua vida, o seu pensamento ele é positivo ou negativo em relação às coisas? Há um aprendizado novo, há uma atividade nova, há uma atividade física nova, há uma meta financeira ou uma meta de negócio. Geralmente sua visão é otimista ou pessimista em relação a isso. Comece a observar os seus comportamentos e você começa a entender por que você está tendo determinados resultados na tua vida. Tudo manifestado no mundo visível parte do mundo invisível. Essa é uma verdade absoluta. Tudo que você vê, tudo que está ao seu redor, tudo que foi construído, foi pensado. Uma cadeira para ser construída, ela precisou ser pensada. Uma tecnologia de ponta para ser construída, ela precisou ser pensada, planejada, rabiscada, até ser executada. Então, da tecnologia mais simples até a mais complexa, ela veio do campo invisível, ela veio do campo mental. Até mesmo os compostos físicos mais densos e tangíveis, eles partiram de um campo invisível. Antes de termos uma célula, temos a molécula. Antes da molécula, temos os átomos. Antes dos átomos, temos os prótons, elétrons e nêutrons. Antes dos prótons, elétrons e nêutrons, temos os quarks, os quantes, os fótons, o bóson de Higgs. Então temos diversas partículas que são consideradas onda, que são consideradas energia, e que quando elas são aglutinadas, elas começam a se manifestar no mundo da matéria. Para um melhor entendimento, vamos fazer uma analogia com a árvore forte e robusta. Antes dela ser uma árvore forte, grande, robusta, ela era uma semente, estava plantada embaixo do solo, o campo invisível. Mas tiveram alguns fatores essenciais para que essa semente se desenvolvesse e se tornasse uma árvore forte e robusta. Esse solo, ele precisa ser rico em minerais e diversos elementos que irão contribuir com o nascimento, com o desenvolvimento da semente. Esse solo também ele precisa ser irrigado com água constantemente, de uma forma disciplinada, para que a semente se desenvolva. A semente também precisa da luz do sol. Então temos aqui diversos elementos que são importantes e que são essenciais para um desenvolvimento
saudável, de uma planta saudável, de uma árvore forte e saudável. Dessa forma, quando a gente olha uma árvore na natureza que chama atenção pela sua exuberância, pela sua força, pelo seu tamanho, a gente não pode esquecer que tiveram diversos fatores do campo invisível que foram essenciais para o desenvolvimento daquela árvore, para que ela se tornasse uma planta grande, robusta e saudável. Quando olhamos uma árvore que gera frutos deliciosos, não devemos esquecer que existiram diversas etapas para que ela chegasse àquele ponto onde ela gera frutos. E assim é a nossa vida. Na nossa vida, todos os frutos que geramos têm várias coisas que partem principalmente do campo invisível. Então por isso que a gente deve ter muito cuidado com a nossa mente. Quais são os pensamentos que estamos construindo? Quais são os desejos que temos diariamente? E quais são as nossas atitudes? Elas estão de acordo com esses anseios, com esses desejos? Para dar mais robustez a essa informação, vamos entrar aqui no campo da física moderna. No ano de 2013, no acelerador de partículas, no maior acelerador de partículas do mundo, foi comprovado que existe uma partícula chamada bóson. Ela foi chamada de bóson de Higgs, que foi o cientista que comprovou a sua existência, e mais tarde essa partícula foi chamada de partícula de Deus. Por quê? Porque essa partícula ela dá massa a todas as outras partículas. Então não existiria quarks, prótons, elétrons e nêutrons sem a existência do bóson. Então por isso ela foi chamada de partícula de Deus. Mas aí qualquer pessoa sensata, consciente e com uma boa análise crítica perguntaria: e de onde vem o bóson? Se o bóson gera todas as outras partículas, o que gerou o bóson? Cientistas de diversas áreas vão dar nomes diferentes para essa coisa que gera o bóson. Alguns vão chamar de antimatéria, outros vão chamar de matéria escura, outros vão chamar de vácuo quântico, enfim, temos de diversos nomes para essa coisa, essa força. Nesta aula eu vou chamar essa força que gera o bóson de Higgs de vácuo quântico. Então o que seria o vácuo quântico? Pensa numa grande piscina que é uma consciência. Aqui nesta aula eu vou chamar essa força que gera o bóson de vácuo quântico. Então o que seria o vácuo quântico? Pensa num grande oceano que é uma consciência, é uma inteligência. Então este oceano ele gera o bóson, que é a primeira partícula, a partícula primordial, e o bóson ele vai gerar todas as outras partículas e produzir tudo isso que está ao nosso redor e constrói essa experiência que estamos vivendo atualmente. Então isso é o vácuo quântico, não existe nada fora do vácuo quântico, tudo está dentro do vácuo quântico. Então o vácuo quântico cria tudo, é a frequência mais alta que existe. Quando ele cria o bóson, ele baixa um pouco a frequência, os quarks baixam mais, os prótons, elétrons e nêutrons vai baixando mais, átomo, molécula, célula, até chegar no corpo físico, em cérebro. Então as coisas vão ficando mais densas e a vibração vai abaixando. Então à medida que as coisas vão ficando sutis, a vibração aumenta, e quanto mais denso, menor, mais baixa a vibração. Uma coisa curiosa é que se colocarmos eletrodos nas cabeças, na região torácica das pessoas, quando elas pensam, elas geram pulso eletromagnético, né? Energia e magnetismo. E uma coisa curiosa é que quando elas estão com a sensação de tristeza, de rancor, de raiva, de ódio, a frequência delas abaixa. Quando elas estão em estado de felicidade, de amor, de compaixão, a frequência delas sobe. Então, de alguma forma, quando as pessoas estão em estado de raiva, elas vão se afastando dessa fonte criadora, e quando elas estão em estado de amor, de compaixão, de plenitude, elas se aproximam dessa fonte criadora. Outra informação descoberta nos laboratórios é que quando colocam eletrodos no tórax e no crânio das pessoas e elas pensam, os seus pensamentos elas geram pulso eletromagnético, e na região torácica esse pulso elétrico ele chega a ser 90 vezes maior do que o cerebral, e o pulso magnético chega a ser 5.000 vezes mais potente do que o sinal gerado pelo cérebro. Esses estudos sobre energia, frequência e vibração, eles não são recentes,
Inclusive, uma das frases mais icônicas do Nikola Tesla diz que, abre aspas, se você quiser entender os segredos do universo, pense em termos de frequência, energia e vibração. Fecha aspas. Nesta frase, Nikola Tesla deixa claro que absolutamente tudo é feito de energia. Se aproximarmos microscopicamente das coisas mais sólidas e densas, vamos perceber que tudo é feito de átomos que, por sua vez, é feito de prótons, elétrons, nêutrons. Então, tudo é energia. Toda essa energia, ela vibra e toda vibração vibra em determinada frequência. Por isso ele diz que pense em termos de energia, frequência e vibração. A partir dessa análise, podemos considerar que se tudo é energia, pensamento também é energia. Ele pode ser medido, ele gera pulso eletromagnético e ele está interferindo em nossos resultados. Então, cada pensamento está interferindo nos nossos resultados. E aqui tem uma coisa curiosa: nós não somos nossos pensamentos. Observe que temos diversos pensamentos ao longo do dia e alguns a gente chega a reprovar, a repudiar e até se questionar como eu tive esse pensamento. Isso acontece porque não somos o nosso pensamento. A gente é bombardeado de uma série de informações ao longo do dia, ao longo de toda a vida, e essas informações elas geram pensamento. E não somos os pensamentos. O que você quer? Você age para evitar o sofrimento ou para alcançar a plenitude? Aqui tem uma dica-chave. A gente não pode, em hipótese alguma, confundir prazer com felicidade. As pessoas elas acabam sempre fazendo aquelas escolhas mais fáceis, aquelas escolhas que vão trazer prazer imediato, e a gente está aqui para fazer o que é certo, não para fazer aquilo que faz feliz. Fazer as coisas que faz feliz nos levam a certas armadilhas. O que é mais fácil? Escolher chocolate, hambúrguer, pizza ou salada, peixe e arroz integral. Então, as coisas mais fáceis elas tendem a entregar um prazer imediato, mas a longo prazo, geralmente essas coisas trazem muito dano. Dano à saúde física, dano à saúde mental, espiritual e a diversas áreas da nossa vida. Vamos a mais um exemplo. O que você acha mais fácil? Assistir filme, assistir séries, ficar 6, 8 horas sentado no sofá assistindo filmes e séries, ou ir todos os dias para a academia? Então a recompensa de assistir um filme ou uma série é imediata. Conteúdo ali fácil, você não precisa ter desgaste mental, a informação chega prontinha, mastigada. E academia envolve disciplina, envolve dor, envolve esforço. E é óbvio que o resultado dela não é a curto prazo, né? O resultado da academia vem a longo prazo. Então por isso as pessoas elas muitas vezes acabam caindo na armadilha de escolher aquilo que é mais imediato. Então, diante dessa análise, eu trago a seguinte pergunta: o que você está fazendo? O que você está fazendo com sua vida? O que você está fazendo com o seu tempo? Seu tempo investido em coisas relevantes, em coisas que te enriquecem mentalmente, em coisas que tornam sua vida mais saudável, em coisas que trazem pessoas com bons princípios, com bons valores para a tua vida? Ou você está investindo o seu tempo em coisas fúteis? Você ainda assiste TV? Você acredita nas bobagens, na idiotização que é vomitada pela TV? Ou você investe seu tempo em coisas, em aprendizados que você irá carregar para toda a sua vida? Você entende de educação financeira? Você sabe o que é inflação, o que é taxa Selic? Você sabe os princípios básicos da nutrição? Você sabe como cuidar bem do seu cérebro? Você sabe quais são os alimentos, os suplementos que podem potencializar o seu cérebro? Então, como você está investindo o seu tempo? O que você está fazendo? Analise de forma consciente a tua rotina. Falando em rotina, eu trago aqui a seguinte questão: quais são os seus hábitos? O que são hábitos? Hábitos são coisas que a gente faz todos os dias e que elas são assimiladas na nossa mente subconsciente para uma maior facilidade, uma maior praticidade da nossa vida. Então hábitos são coisas que a gente faz praticamente sem pensar, de forma mecânica.
Então, quais são os seus hábitos? Se você descobre os seus hábitos, você descobre qual é a programação que está rodando na sua cabeça. Você tem muitos hábitos de procrastinação, seus hábitos te levam a perda de tempo e coisas fúteis, ou você está fazendo coisas que estão ajudando na sua progressão pessoal, mental, intelectual, na sua prosperidade, na sua profissão. Seus hábitos são nocivos ou saudáveis? Analise com cuidado quais são os seus hábitos. Aqui devemos ter uma maior atenção. Tudo que estamos consumindo interfere nos nossos hábitos. Então, se a gente consome conteúdo fútil, nós vamos construir hábitos fúteis. Se andamos com pessoas fúteis, construímos hábitos fúteis. Então a gente precisa estar muito atento de tudo aquilo que é consumido. Tudo que consumimos interfere no nosso modo de ser. E a gente é bombardeado de informação o tempo todo, nas mídias sociais, na rádio. As músicas que consumimos têm um poder muito forte na nossa forma de pensar e no nosso comportamento. Na verdade, é muito mais do que isso. A forma que a gente se veste, as músicas que escutamos, os livros que lemos, tudo isso está interferindo nos nossos hábitos e no nosso comportamento. Por exemplo, se você observar as músicas, alguns anos atrás, elas eram músicas clássicas. Observe as pessoas que escutam músicas clássicas, como elas se portavam, como elas se vestiam. Todos os homens se vestiam de terno, de gravata, eles usavam chapéu. Todas as mulheres de vestido, eles não torneavam o corpo, elas não expunham o corpo para que todos vissem, né? Então o corpo estava ali coberto em vestidos belíssimos, muito elegantes. E olha como as coisas foram mudando e junto com a forma como as pessoas se vestem, os comportamentos foram mudando. A forma de falar também interfere nos nossos hábitos, né? Olha como as pessoas falavam no passado e olha como estão falando cada vez de forma mais chula, mais pobre, gírias, termos ridículos. Então, tudo isso está interferindo em tudo em nossas vidas. Então a gente precisa ter atenção com tudo que estamos consumindo, como isso interfere nos nossos comportamentos e no nosso hábito. Eu, por exemplo, mudei muito a minha forma de vestir. Eu estou usando cada vez mais cores sóbrias, estou sendo cada vez mais minimalista. Inclusive, essa blusa que eu estou usando é de uma marca chamada Minimal. Eu estou muito satisfeito. Eu senti uma diferença na minha postura e na forma como as pessoas me tratam por essa simples mudança. Eu gasto menos tempo para escolher as minhas roupas. Eu me sinto mais elegante por estar mais simples. Não sou um outdoor, não estou carregando marcas estampadas no meu corpo. E estou super confortável. Inclusive, vou deixar um link aí no primeiro comentário que é para vocês conhecerem a Minimal. É uma marca que eu gostei. Eles trabalham com algodão de altíssima qualidade e simplificou muito e melhorou muito minha postura e a forma como as pessoas interpretam a minha imagem. Depois de ter apresentado o perigo dos hábitos nocivos, eu levanto a seguinte questão: é difícil mudar os hábitos? Toda grande transformação ocorre fora da zona de conforto. Então o hábito é uma grande cilada, né? Porque ele torna a nossa vida mais fácil e tudo aquilo que tira você do seu hábito, da sua rotina, pede mais energia. Você precisa pensar mais para executar, você gasta mais energia para fazer uma nova atividade. E é aí que você está evoluindo, aprendendo. Então, os hábitos eles podem ser deletados da mente? Não. Infelizmente, a notícia ruim é que eles não podem ser deletados, mas a gente pode criar novos e bons hábitos. Para isso, a gente precisa entender como funcionam os hábitos, né? Temos aqui o modelo que foi retirado do livro O Poder do Hábito, que inclusive eu recomendo, é um excelente livro. E o modelo diz o seguinte, que temos um gatilho, uma rotina e uma recompensa. O que seria o gatilho? É aquilo que desperta a vontade de realizar uma ação. Então é tudo que vai impulsionar a pessoa a determinado comportamento. Pode ser fumar, pode ser dormir, enfim. O que seria a rotina? É a ação repetida constantemente vinculada ao gatilho. Então, o gatilho
é aquela coisa que vai levar você à ação. A rotina é de fato a ação, aquilo que você executa depois que tem o gatilho. E por fim temos a recompensa, que é a sensação adquirida depois de realizar o hábito. Então, todo hábito ele é construído de um gatilho, alguma coisa que starta a sua ação, a rotina que é a ação, e a recompensa. O que seria a recompensa? A sensação que você tem depois de executar aquela ação. Então, entendendo aqui o modelo do hábito apresentado no livro O Poder do Hábito, nós podemos substituir uma rotina, um hábito nocivo, por uma rotina, um hábito saudável. Então, como podemos substituir um hábito negativo por um hábito positivo, saudável? Primeiro, você precisa descobrir qual o gatilho que te leva à rotina nociva. Então, vamos supor que sua rotina nociva seja fumar e que você descobriu que o que te leva a fumar são coisas que te deixam com alto nível de ansiedade. Então, o que é que você deve fazer? Toda vez que alguma coisa te deixa ansioso, com alto nível de ansiedade, você vai substituir a rotina do cigarro por uma rotina saudável, mas ela precisa ter a mesma recompensa que o cigarro traz, que é uma sensação de relaxamento. Então você vai descobrir o que são outras coisas que te dão essa recompensa de relaxamento, meditação, uma água saborizada, um exercício físico, enfim. Alguma coisa vai substituir aquela rotina negativa e vai entregar a mesma recompensa. É óbvio que para isso funcionar precisa de disciplina, precisa de alguns dias de repetição até que aquilo seja introjetado na mente subconsciente e você faça aquilo de uma forma mecânica. E é óbvio que entendendo esse modelo, você pode também construir hábitos saudáveis que irão contribuir para os seus objetivos pessoais. Então isso aqui é um modelo importantíssimo que vai ajudar em muita informação que vem aí pela frente. Agora que entendemos a importância de conhecer o que está dentro da nossa mente, da programação que está na nossa mente, eu trago uma frase de Francis Bacon que diz o seguinte: conhecimento é poder. E eu não concordo com essa frase. Por quê? Conhecimento é poder em potencial. Por que em potencial? Conhecimento é poder a partir do momento que você sabe aplicá-lo, que você vai para o campo, para a prática, para a ação. Então, não adianta você ler uma pilha de livros, você está fazendo cursos constantemente. Tem gente que é profissional em fazer cursos e não aplica esse conhecimento. Então, por isso que tem muitas pessoas que sabem muito, mas têm resultados pífios, enquanto tem outras pessoas que estudaram bem menos e têm resultados exponenciais, porque elas têm muito de atitude. Então, ação é muito importante. Não adianta conhecimento sem ação. A partir de agora estamos chegando em um ponto ainda mais crucial, o ponto de partida. O que você quer? Onde você quer chegar? Isso está claro na sua mente? Todas as pessoas que conseguiram ter sucesso na vida, elas tiveram objetivos claros e bem definidos. Quais são os seus objetivos? Qual o propósito da sua vida? Onde você quer chegar? A partir do momento que a gente escolhe o que a gente quer, o nosso subconsciente assimila aquela informação e começa a trabalhar nela. Então aquilo vai ficando cada vez mais claro, inclusive os caminhos para que aquilo aconteça. E a partir daí a gente começa a organizar as nossas ações. A nossa rotina está de acordo com o que a gente quer, ela nos aproxima daquilo que é o nosso sonho, daquilo que é o nosso anseio. Então, como é a sua rotina? Ela te afasta ou te aproxima dos seus objetivos, dos seus anseios, dos seus sonhos, do seu propósito? E aí a gente volta àquela questão: a gente deve fazer aquilo que faz feliz ou que é correto? A gente deve fazer aquilo que faz feliz ou aquilo que está de acordo com o nosso objetivo, que vai contribuir a alcançar o nosso objetivo? Então, por exemplo, você tem o objetivo de receber um salário de 100 mil reais e você é professor. Você acha que isso é possível? Você vai precisar mudar de profissão, empreender ou ensinar de uma outra forma, em larga escala, mas fazer diferente. E é óbvio que inicialmente pode ser bastante desconfortável, porque quando a gente foge da nossa rotina, as coisas elas exigem mais da nossa energia, mais de
de pensamento, de projeção, de planejamento. Mas com o passar do tempo aquilo vai ficando cada vez mais prazeroso, porque você está se aproximando do seu objetivo. Então a gente deve fazer as coisas que nos faz feliz ou aquilo que nos aproxima do nosso objetivo e aquilo que é correto. Então a gente traz aqui, volta novamente a esse ponto que é muito importante. Aqui nós temos um modelo de desenvolvimento que dá para passar horas falando dele aqui, mas eu vou falar de uma forma bem didática, clara e objetiva. Lá no topo da imagem temos a mente. A mente ela é dividida em mente consciente, subconsciente e inconsciente. A mente consciente é o que? É o estar aqui, é estar presente, é o nosso senso crítico, julgador, analítico. A mente subconsciente ela é formada por todas as nossas experiências, sentimentos, tudo aquilo que a gente viveu, tudo é armazenado ali. Todos os movimentos também repetitivos, as coisas que a gente faz constantemente, que viram hábitos, como dirigir, essa informação é registrada na mente subconsciente e você consegue dirigir de uma forma mecânica sem precisar usar a mente consciente. Então você vai fazer uma ligação, você vai conversar com quem está do seu lado sem precisar pensar no ato de dirigir de uma forma consciente. Você vai passar as marchas corretas, você vai usar a embreagem de uma forma correta sem usar a mente consciente. E temos o inconsciente, que ele constitui o nosso sistema nervoso central e o nosso sistema de defesa. Como é o nosso sistema de defesa? Ele, às vezes você está ali com um vírus invasor, ele é altamente nocivo para o seu corpo, mas sua mente inconsciente já está em ação e você não tem aquela informação consciente. Então o seu sistema de defesa já está agindo e você não tem consciência daquilo. Às vezes a luta está acirrada ali e a tua mente inconsciente manda um sinal através de uma febre, de uma inflamação, e aí depois de dias você vai perceber conscientemente que há algo errado, mas a sua mente inconsciente já estava agindo ali de uma forma extremamente inteligente. Tudo que está na nossa mente, principalmente na nossa mente subconsciente, irá interferir nos relacionamentos, profissão, social, intelectual, abundância, prosperidade, em todas as áreas de nossa vida. Além da divisão do consciente, subconsciente, inconsciente da mente, nós temos outras duas divisões que seria o Self e o Ego. O Self ele é apresentado por Carl Jung como a nossa essência divina. Todos nós trazemos algum traço, algumas características que não importa, mesmo que a gente seja educado pelo mesmo pai, pela mesma mãe, irmãos vão apresentar comportamentos e essências diferentes, eles vão ser completamente diferentes um do outro. E o ego ele é representado pelo nosso corpo físico, pelos nossos sentimentos, pelas nossas características comportamentais, pelos pensamentos, pela cultura, pela luta pela sobrevivência. Então o ego ele seria o nosso falso eu, enquanto o self é o nosso verdadeiro eu, o nosso eu divino. No canto esquerdo aqui da imagem nós temos o corpo. Ele também é afetado pelos pensamentos, pelos sentimentos e pelas emoções. É só você observar pessoas felizes, como a felicidade influencia na aparência delas, geralmente uma aparência mais leve, enquanto pessoas carregadas de ódio, de raiva, se você vai no presídio, aquelas emoções elas também interferem no corpo, as pessoas são mais sisudas, os rostos são mais marcados, né? Então, de alguma forma, os nossos pensamentos, sentimentos, emoções influenciam também no corpo físico, inclusive podem gerar complicações na saúde, assim como os alimentos, e atividade física, tudo isso vai interferir positivamente ou negativamente no corpo. Até mesmo a atividade física em excesso pode ser muito nocivo. E do lado direito temos aqui o espírito. Ele é composto pelo Atman, pelo corpo da moral e pela mente superior. Então o espírito ele é a parte mais nobre do nosso ser. Ele compõe a nossa verdadeira identidade, aquela fagulha divina que está dentro de cada indivíduo e que na maioria das vezes é esquecido, porque a gente é contagiado por informações que separam a gente, separam as pessoas do que realmente elas são. Lá embaixo na imagem temos
as regras cósmicas do mundo, né, do vácuo quântico. Temos as partículas, temos energia, temos frequência e temos vibração. E adivinha, cada indivíduo, quando ele pensa, ele gera frequência, energia, frequência e vibração, né? Pensamento é energia. Essa energia, ela está vibrando e essa vibração é em determinada frequência. E o que vai determinar a frequência da vibração? A qualidade dos pensamentos. Eles são pensamentos de felicidade, de plenitude, de abundância ou de escassez, de raiva, de pobreza, de angústia, né? Então, o seu pensamento ele está gerando um campo energético particular, uma vibração particular. E você vai ter naturalmente uma ligação com pessoas que têm uma assinatura vibracional parecida com a sua. Pessoas que são organizadas, por exemplo, elas vão se identificar com pessoas que também são organizadas. Se você observar os grupos em todos os ambientes, né? Eu estou em sala de aula há mais de 14 anos e observo isso. As pessoas semelhantes sentam com semelhantes. Pessoas que são muito organizadas, que são disciplinadas, elas gostam de sentar com pessoas que são organizadas e disciplinadas. Se você monta um grupo de pessoas organizadas e você coloca uma pessoa que não tem nada a ver com aquela frequência ali, que é bagunceira, que não tem disciplina, que não entrega na data certa, o problema está feito ali. Vai ter conflito. As pessoas vão querer expulsar logo aquela pessoa que não condiz com aquele grupo. E basicamente é isso. Muitos dizem que os opostos se atraem quando na verdade os semelhantes se atraem. As pessoas não gostam de conviver com o antagônico. É muito complicado uma pessoa organizada conviver com uma pessoa que é desorganizada. É óbvio que é praticamente impossível a gente ser compatível, pessoas serem compatíveis em todas as áreas da vida, mas na maior parte das coisas elas vão ser semelhantes. Então, para as pessoas conviverem bem, elas precisam ter mais coisas ali consoantes, na mesma vibração, muito mais coisas em ressonância do que em dissonância, né? É muito difícil você conviver com uma pessoa que é extremamente antagônica em praticamente tudo com você. Vai ser guerra o tempo todo. A partir desse ponto, eu levanto o questionamento: qual programa está rodando na sua mente? Então, sua mente, ela gera pensamentos, que é energia, pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram atitudes, e atitudes, ação, suas escolhas, sua decisão, vai gerar resultados. Cada decisão, cada escolha vai trazer algum resultado para a sua vida. E para isso a gente precisa, para a gente ter os resultados que esperamos, a gente precisa primeiro saber quais são os resultados que queremos ter, qual o nosso objetivo. E a nossa mente está trabalhando de acordo com esses objetivos, de acordo com esses resultados que buscamos. Então mente gera pensamento, pensamento gera sentimento, sentimento gera ação e ação gera resultado. Com essa fórmula daqui, a gente já consegue dar um grande passo no entendimento das coisas que podem nos atrasar e das coisas que estão colaborando com o nosso desenvolvimento. Neste quadro está presente as 7 principais áreas de atuação em nossas vidas, e aqui a gente pode definir objetivos para cada uma dessas áreas. E é claro, se você tem objetivos, você pode definir metas, estratégias e táticas. E tudo isso deve estar em ressonância com o nosso propósito de vida, que é algo muito maior do que os objetivos de vida. Então, o que seria o propósito de vida? Para explicar de uma forma bem didática e clara, eu vou explicar qual o meu propósito e isso pode, de alguma forma, contribuir a você encontrar o seu propósito. O meu propósito ele surgiu de onde? Quando eu olho ao meu redor, eu não gosto do que vejo. Eu não gosto da ingenuidade das pessoas, da falta de moral das pessoas, da falta de raciocínio crítico, de raciocínio lógico das pessoas. As pessoas são facilmente manipuláveis, elas agem como crianças, elas transferem responsabilidades. Então, quando eu olho ao meu redor, eu não gosto do que vejo. Então, o que é que eu busco fazer? Em cada uma das áreas da minha vida, eu busco fazer algo que transforme as coisas que estão ao meu redor, que transforme as pessoas, que transforme as empresas, que torne a vida das pessoas melhor, mais digna e de moral. Então, o que é que eu faço aqui?
a gente tem aqui 7 pontos, né? Que é o primeiro, intelectual, o moral, saúde, profissional, relacionamentos, financeiro e espiritual. A gente pode trazer objetivos para cada uma dessas áreas. Por exemplo, no intelectual, você vai sair lendo qualquer livro? Não. Você vai sair lendo livros que vão ajudar você em determinadas áreas da sua vida. Por exemplo, tem livros que vão contribuir para a sua área profissional. Tem livros que vão ajudar na sua saúde física e mental. Tem livros que vão ajudar a você entender de comportamento, de relacionamento humano. Então, quando a gente pensa aqui na área intelectual, você pode estipular objetivos de leituras que irão contribuir com o seu desenvolvimento nas áreas da sua vida. O segundo aqui, moral. Qual objetivo você pode estipular para essa área da tua vida? O que é que você pode fazer que te desenvolva a fazer coisas corretas, que espelhem outras pessoas? Você pode definir objetivos nessa área. Na saúde, quais objetivos na área de saúde você pode estipular para melhorar, para desenvolver a tua vida? Você pode começar uma nova atividade física. No profissional, quais são os próximos passos que você pode dar para subir de cargo? Até onde você quer ir profissionalmente? Trace o seu objetivo financeiro. Você quer ganhar quanto por mês? É 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil? Então, como é que a gente vai estipular esses objetivos? Entendido que a gente pode definir um objetivo para cada uma dessas áreas, é importante a gente também saber o que é um bom e claro objetivo. Um bom objetivo, ele vai ter uma data estipulada. Eu não posso simplesmente falar assim que meu objetivo financeiro é receber 50 mil por mês. 50 mil por mês até quanto tempo? Já no ano que vem, dentro de 5 anos, em quanto tempo eu preciso atingir o objetivo? Então aqui tem 2 fatores importantes. Você precisa saber qual o valor que você quer atingir e em quanto tempo você quer atingir esse valor. A partir do momento que o objetivo está distante, você pode traçar metas. Então você coloca, daqui a 6 meses eu preciso chegar no valor X, em 1 ano o valor Y e em 2, 3 anos o valor Z. Então as metas, elas são mini objetivos. Você pode trazer, por exemplo, na área de saúde, você quer fazer uma determinada atividade física, ou perder peso, eliminar peso. Então você pode colocar a quantidade total de quilos que você quer eliminar e você pode colocar metas mensais. Então, um objetivo claro e bem definido, ele tem esses balizadores, que é uma quantidade e um tempo para você atingir aquelas quantidades. Estratégias, o que vamos fazer, e tática, como vamos fazer. Então, por exemplo, aqui na saúde, qual a sua estratégia, o que você vai fazer nas suas atividades físicas, né? São atividades de hipertrofia, são atividades aeróbicas, tática, como fazer. Quais são os exercícios que serão feitos de hipertrofia, de quantas repetições, quantas séries. No caso do aeróbico, né, ele será feito de quantas vezes por semana, quanto tempo, corrida de 30 minutos, de 40 minutos, bicicleta. Então, tática é como vamos aplicar aquelas estratégias. Aqui como bônus eu vou trazer um pouco de educação financeira. Para começar, a gente precisa de uma planilha básica de orçamento. Você pode colocar ali todas as suas receitas, ou seja, tudo aquilo que te traz dinheiro, os seus gastos essenciais e os gastos não essenciais. Esses 2 últimos são coisas que tiram dinheiro do seu bolso, correto? Aqui nessa imagem temos uma planilha básica de orçamento. E para você organizar a sua vida financeira, você precisa começar por isso, saber quais são suas receitas, ou seja, tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso, e saber quais são os seus gastos, tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Então, entre os gastos temos os essenciais e os não essenciais. No caso aqui da planilha, em receitas temos, vamos supor, um salário de 3 mil, temos uma venda de um violão e temos um serviço que a pessoa faz de design, né? Então, o total de receitas dela nesse mês foi de R$ 3.700. Nos gastos essenciais temos aluguel, mercado, gasolina, seguro de saúde, internet, telefone e investimentos, tudo isso totalizando R$ 2.950.
E temos gastos não essenciais, que está aqui entretenimento e diarista. Vale a pena lembrar que para a construção dessa planilha de orçamento é importante que você carregue um bloco e anote todos os seus gastos, nem que seja a compra de uma bala. A partir daí você vai identificar várias coisas que podem ser reduzidas, né, gastos que podem ser reduzidos e até eliminados. Por exemplo, tem várias pessoas que têm várias assinaturas de streaming e não consomem, consomem minimamente, então não faz nem sentido ter tanta assinatura de streaming. Eu mesmo descobri que o meu banco cobrava lá na taxa administrativa serviços que eu nunca usava, até talão de cheque. Então a gente pode fazer uma análise mais profunda e acabar reduzindo vários custos. Quando a gente reduz esses custos, a gente pode poupar mais. Se a gente pode poupar mais, a gente pode investir e tornar esse dinheiro, fazer esse dinheiro trabalhar para você enquanto você dorme. A partir do momento que você conseguiu organizar a sua vida financeira, você conseguiu poupar mais e você quitou possíveis dívidas, você pode começar a pensar em investir. Você já consegue poupar uma parte do seu dinheiro todo mês, você pode fazer esse dinheiro trabalhar para você. Como fazer isso? Primeira coisa, a gente precisa analisar a sua situação financeira, se você já quitou todas as dívidas, definir quais são os seus objetivos financeiros. A gente pode ter objetivos de curto, médio e longo prazo. Os meus objetivos de investimento, por exemplo, são de longo prazo. Eu estou construindo uma carteira previdenciária. É uma carteira que vai me gerar uma renda mensal passiva. Então é uma renda, é um dinheiro que vai cair na minha conta sem precisar do meu trabalho. Feito isso, a gente pode também montar uma carteira, uma reserva financeira. A gente pode escolher a corretora de investimentos e a gente deve montar a nossa carteira de investimentos. Então, recapitulando, analisar a situação financeira, definir os objetivos financeiros, lembrando que bons objetivos eles têm um valor definido e ele tem um tempo estipulado. Nós vamos montar a nossa reserva funciona para quê? Para qualquer coisa, qualquer necessidade, ela traz mais segurança, para cobrir qualquer imprevisto, então isso é muito importante. A partir do momento que nós temos a nossa reserva financeira, a gente pode partir para os investimentos. A gente vai escolher uma corretora de investimentos e montar a nossa carteira. Aqui neste quadro temos um objetivo financeiro de curto prazo e temos um bom e claro objetivo. Por quê? Ele tem o fator numérico e o fator tempo. Investir R$ 2.400 em um tempo de um ano. E as metas, o que são as metas? São os mini objetivos que juntos, somados, eles irão atingir o objetivo. Então em cada mês aqui, de janeiro a dezembro, será depositado uma quantia de R$ 200. É óbvio que no final das contas aqui teremos um valor acima de R$ 2.400, porque essas aplicações elas têm os juros trabalhando ali ao seu favor. Então no final das contas você terá mais de R$ 2.400 no final de um ano. Agora, para ficar ainda mais claro, eu vou trazer a aplicação de estratégias e táticas no cenário de investimentos. Então temos aqui 5 estratégias de investimentos, que é criar uma reserva financeira, aplicar em Tesouro Selic ou IPCA+. Lembrar que Tesouro Selic é uma aplicação a mais segura do país e o IPCA+, ela tem o objetivo de proteger da inflação. 3. Aplicar em fundos imobiliários. 4. Ações. E 5. Aplicar em Bitcoin e dólar. Lembrando que Bitcoin e dólar não são investimentos, né? Funciona como hedge, como uma proteção da sua carteira. E é óbvio que a gente precisaria definir tática para cada uma dessas estratégias aqui definidas, né? Mas aqui, ó, dentro da estratégia de aplicar em fundos imobiliários, nós temos aqui as seguintes táticas. 3.1. Até R$ 100 em fundos imobiliários por mês. 3.2, patrimônio acima de 1 bilhão. Então, para você comprar um fundo imobiliário, ele tem que ter no mínimo 1 bilhão de patrimônio e pagar no mínimo 8% de dividend yield ao ano. Lembrando que fundos que pagam menos dividend yield ao ano, eles são geralmente de menor risco, e aqueles que pagam valores altos, extremamente altos, são de maior risco, né? Então aqui a gente pode estipular táticas para cada uma das estratégias citadas acima. E aqui eu vou trazer mais um bônus, que é uma simulação
no caminho para os primeiros 100 mil reais. E aqui eu fiz uma simulação da seguinte forma: não tem nenhum valor inicial aplicado. Aqui no caso a pessoa fez um aporte durante 360 meses de 200 reais. É óbvio que eu fiz o cenário mais negativo possível. A taxa de juros 10% ao ano, é óbvio que dá para conseguir também um valor acima de 10%. Dá para conseguir facilmente aqui uma taxa de juros de 12% ao ano, né, 1% ao mês. E só atentos, cuidado com essas ofertas absurdas de taxa de juros aí de 5, 10% ao mês. Fuja disso, qualquer coisa muito distante de 1% ao mês, geralmente é pirâmide, é golpe. Cuidado com os investimentos. E vamos lá, a simulação mostra o seguinte, que esse valor aplicado mensalmente durante 360 meses gera um total de 72 mil aplicado, enquanto temos um valor em juros de 340 mil. Então, o que foi que gerou isso, né? Você aplicou 72 mil e esses 72 mil geraram mais de 340 mil, que no total mais de 412 mil reais. Então isso aqui é o efeito dos juros compostos, que é juros sobre juros. Então ali a pessoa ela vai aplicando mensalmente 200 reais e todos os meses tem juros. A partir do próximo mês ele vai contabilizar aquele valor que você aplicou, mais os juros que foram sendo gerados mês a mês. Então é isso que é o efeito dos juros compostos, e com o passar do tempo ele fica cada vez mais forte. Então nesse gráfico aqui a gente vê o seguinte: temos a linha azul que foi o dinheiro aplicado e a linha verde, a parte verde aí do gráfico é os juros. Então olha só, com o passar do tempo, como os juros começam a trabalhar para você, e chega um momento que praticamente aquela quantia que você deposita mensalmente ela fica insignificante diante do dinheiro que é gerado ali mensalmente com suas aplicações. Então olha só, no primeiro ano o total investido foi de 2.400, total de juros R$ 108,11, total acumulado 2.508. Em 10 anos aplicando R$ 200, o total investido seria 24 mil, em juros 15.972 e total acumulado 39 mil. Olha só, em 23 anos, o total investido seria de 55 mil e o total em juros já é quase o triplo do que você investiu. E é óbvio que toda essa simulação que a gente vê aqui, ela é bem pessimista, porque é óbvio que a maior parte dos investidores eles vão fazendo aportes cada vez maiores com o passar do tempo. Então a grande maioria das pessoas que têm disciplina, que se esforçam, elas vão investindo cada vez mais e vão atingindo valores muito maiores do que esses aqui da simulação em menos tempo. Então o caminho é começar. A gente precisa começar mudando a nossa mentalidade, começar valorizando mais o nosso tempo, valorizando mais o que a gente consome, consumir conteúdos que realmente são construtivos, que vão nos tornar pessoas melhores, estar com pessoas que nos fazem pessoas melhores. E as coisas vão ficando cada vez mais fáceis quando a gente tem um propósito, quando temos objetivos muito bem definidos em cada uma das áreas de nossas vidas. E lembrar que tudo isso é um processo mental. A diferença de uma pessoa bem-sucedida para uma pessoa mal-sucedida é a sua mente. Tem gente que vem falar em privilégio, em condição social, mas esquece que geralmente as pessoas que nascem no meio de fortunas, elas acabam destruindo as fortunas que foram construídas pelos seus ancestrais, né? Enquanto as pessoas que construíram fortunas, elas vieram lá de baixo. O Facebook começou numa garagem, a Microsoft começou numa garagem, a Apple começou numa garagem, o próprio Walt Disney, né? A Walt Disney começou numa garagem, o Silvio Santos era feirante. Então a gente vai pegando casos atrás de casos, e a maior parte das pessoas que construíram um império, elas vieram lá de baixo, pequeno, com muito suor, com muita disciplina. E ao contrário do que muitos pensam, pessoas que nascem na riqueza, geralmente elas têm um tom absurdo de destruir o que os seus ancestrais construíram com muito suor, com muito trabalho. Então agora eu gostaria de voltar àquela frase que foi dita no início da nossa aula.
Abundância é energia. Pensamento é energia. As pessoas, elas são diferentes pelo que tem na mente delas, pela forma como elas pensam e pela forma como elas agem. Se a gente colocasse agora $1 milhão $1 milhão na mão de cada indivíduo do planeta, em poucos anos, tudo estaria exatamente como está agora. Os ricos ficariam ainda mais ricos e os pobres ficariam muito mais pobres do que estavam antes de receber $1 milhão. Isso acontece por quê? Porque a abundância é mental, é energia. E as pessoas que não entendem nada de como funciona o ciclo da abundância, o dinheiro, a prosperidade, elas vão torrar toda a riqueza, elas vão escolher o que é mais fácil, elas não conseguem pensar a longo prazo, elas não terão disciplina, elas não terão objetivo, elas não terão metas. Então a gente precisa ter cada um dos nossos pensamentos, sentimentos e ações alinhado com os nossos objetivos, que devem estar alinhados com o nosso propósito. Eu espero ter contribuído, espero que esse conteúdo seja significativo. Se precisar, assista novamente. Eu vou deixar um link aqui no primeiro comentário de indicações de livros. São livros que mudaram muito a minha vida, mudaram muito a minha forma de pensar e de agir e que podem contribuir também para a tua. Ele está lá no link do nosso site e esses livros, essas indicações, elas serão revistas e serão adicionadas novas indicações com frequência. No nosso site tem também diversos artigos sobre educação financeira, sobre desenvolvimento pessoal e vale a pena, sempre tem conteúdos novos. Invista o seu tempo em coisas úteis, esteja presente, esteja no presente. Até o próximo contato, grande beijo no coração, valeu!